Nós estamos descendo aqui de novo para mais uma aula. Essa é a nossa aula de revisão. E a gente está falando sobre o tecido nervoso. Mas te acalma, não fica nervoso não, tá tudo certo. É isso aí. Então, gente, essa é a nossa aula 45.2, né, professora? É isso aí, sobre o tecido. Falamos de início sobre o tecido nervoso. Só dando uma deixa aí, a célula nervosa, o neurônio, é a célula que tem o maior teor de gasto metabólico em comparação assim com todas as outras células do nosso corpo. Olha aí, não é à toa, né, que o tecido nervoso é um dos tecidos mais importantes. É o tecido que eu posso dizer assim, mais importante do nosso corpo. É ele que nos mantém conectados com os nossos, tanto o nosso meio interno quanto o meio externo. Então eu acho que há um equilíbrio aí em relação à nossa sobrevivência, né, professora? Com certeza. Então, vamos lá, meu diretor, passa aí para a lâmina. Tecido nervoso, que é a revisão agora da aula. Galera, quando a gente estava falando na aula sobre o tecido nervoso, a gente falou que ele tem uma origem. Lembra quando a gente estava falando sobre o desenvolvimento embrionário? Pois é. Nesse desenvolvimento embrionário, a gente falou lá dos folhetos, né, embrionários. Lembra? Ectoderme, mesoderme, endoderme. Pois é. Esse tecido nervoso, ele é de origem ectodérmica. É aquela parte mais externa. E vai desempenhar a função de receber informações do meio interno. Lembra que eu falei ainda agora? Interno e externo? Pois é. Processando-as e encaminhando suas respostas aos órgãos glandulares. Como que ele vai fazer isso, professora? A gente tem nossos sentidos. Os nossos sentidos, eles estão conectados. Para isso, a gente vai ter o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. E aí, dentro disso, tá? Nós vamos responder a cada uma das ações ou termos reações para cada tipo de perigo ou necessidade de agir de forma intempestiva ali, tá bom? Para isso a gente vai contar com uma unidade celular importantíssima. A gente só tem ela? Não, professora, não. A gente vai já mostrar para você. Mas aqui nessa lâmina, a gente tem aqui o nosso neurônio. O neurônio, ele vai contar com os dendritos, que é como que se fossem essas raízes ali, né? Dendritos. Uma árvore, né? Uma raiz de árvore. E na parte mais central, nós temos o corpo celular, tá? Onde você vai ter o núcleo. E aí você vai ter esse fio. Lembra o espermatozoide, né? E aí você vai ter o quê? O axônio, que tem nas suas extremidades a terminação do axônio, onde é transmitida as informações. Você tem um corpo de recepção, os detritos, aí essas informações vão passar pelo corpo celular, você vai percorrer, o axônio e chegar na terminação desse axônio para dar uma resposta. Gente, durante a aula a gente falou que tem as sinapses, que são as comunicações. Esses neurônios, eles não se tocam, tá? A gente tá falando aí de muita energia fluindo aí no nosso corpo. Eles não se tocam. Você vai ter os neurotransmissores que vão sinalizar para esses campos de recepção aonde você vai estar dando ou que tipo de resposta que você vai estar fornecendo. Seja aí no sistema, você tem isso tudo é recebido do sistema nervoso central e aí vai ser respondido através dos periféricos. Tá bom? Aí a gente tem uma observação bem interessante, né, professora, no axônio, que são as bainhas de mielina, tá? Entre essas bainhas de mielina, você tem o nódulo de Ranvier. É onde esses impulsos nervosos, eles saltam, tá? Pum, 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 para que a transmissão dessa resposta seja de forma mais acelerada. Tudo bem? Isso aí, dando continuidade, falamos também das células da glia, que fazem parte do nosso tecido nervoso, os tipos, né? Microglia, astrócitos, oligodendrócito, eita professora, como é enrolado esses nomes, células ependimárias, células de Schwann, olha aí a professora, transmissão do impulso nervoso. Vamos lembrar aqui, lembra que a professora falou, né, que acontece
né? Como é que acontece essa transmissão? Ela tem uma direção, ela sai do o impulso, né? O fluxo do impulso nervoso, ela tem uma direção. Ela sai aqui, vamos colocar, recebe, e ela tem a direção do corpo celular, do dendrito, corpo celular para o axônio. E lembra que desses nós, nó de Ranvier? Então, esse impulso nervoso, ele dá como se fosse um saltinho, né? Passou aqui, saltou. Passou aqui, deu outro salto. Passou aqui, saltou. Até chegar no final, na extremidade. Então, esse é o sentido do nosso impulso nervoso. E é muito comum em questões, tá bom? Esse sentido da transmissão do impulso nervoso. Galera, é isso aí. A gente vai deixar você aí com a sua atividade. Joga aqui pra gente, diretor. E aí, ó, enquanto você tá trabalhando aí as questões, tá? A gente fica aqui dando dá uma bebidinha, engole um pouquinho de água, respira pra gente voltar a jogar com você. Tchau, tchau. Até daqui. É isso aí, voltamos agora para a resolução das questões. E aí, será que você saiu bem? Então é aquele momento que a gente vai fazer aquela revisão da nossa aula também, né? Que a parte 2 também não deixa de ser aquela revisão. Então vamos aí, meu diretor, coloca aí na atividade de sala. Vamos analisar então as questões do nosso plantão aí, tirando dúvidas. Eita, que questão grande! Bonita, né? Bonita. Olha lá, gente. Questão de número 1. Para que ocorra a propagação de um impulso nervoso, é de extrema importância que haja conexões entre os neurônios. A nossa revisão foi bem em cima disso, né? Esses locais, denominados de sinapse, apesar de não serem áreas de contato direto, vão permitir a passagem do impulso em virtude da liberação dos neurotransmissores. Perfeito, prof. Então, entre as alternativas a seguir, você vai marcar aquela em que o impulso nervoso se inicia. Mas tá muito boa essa questão, hein? Por onde ele vai se iniciar? Meu Eu posso Deus, até tentar fazer aqui, né? Eu pensava que ele ia perguntar outra coisa, mas olha, tá muito Vamos relembrar tranquilo. Aqui, gente. Vou tentar aqui fazer a célula Olha, não chega a ser, né? Vou tentar mostrar aqui pra vocês aqui o meu neurônio. Olha, gente, eu vou conversar um negócio pra vocês. Quando a gente tava tendo biologia na universidade, que a gente se deparava com a aula de histologia, pela fé de Deus, ela não tá de sair correndo. Por quê? A professora Tabita nunca foi muito boa de desenho, mas com exceção de alguns, né? O professor Silvio Santos e a professora Laís gostam de desenhar. Eu gosto de desenhar, que eu acho que fica até mais claro. Pois então, é, a gente tem uma imagem aí de quê? De um neurônio, professora. Tudo bem que não tá tão bonito assim, mas é um neurônio, né? Aí ele quer saber o início desse impulso. Onde é que ele se inicia? Vamos lembrar aqui as porções que fazem parte. Coloca de azulzinho. Vou colocar azul aqui. As porções que fazem parte, né, do nosso neurônio. Nós temos né? Os dendritos, que parecem as raízes. Tudo bem que aqui não tá tão cara de raiz. Nós vamos ter os dendritos, vamos ter o corpo celular e essa porção aqui filamentosa, alongada, que é chamada de axônio. E, já dando a deixa aqui, o sentido. Qual é o sentido? Coloca de verdinho, prof. O verde, né? E qual é o sentido do impulso nervoso? Ele passa por onde? Ele come do dendrito, corpo celular, ao axônio. Mas aí ele está querendo saber o quê? Aonde ele se inicia. Alternativa A, né? Professora, fala que é sabe o que eu sinapse. lembrei? Ano passado a gente ficou, foi feito isso. Eu acho que eu falei, cometi a mesma situação. Eu tenho problema com dendritos. Eu falo dendritos. É dendritos. Dendritos. Desculpa, pessoal. A professora já está quase dando aí o spoiler aí da resposta, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, a propagação do impulso nervoso, ele se inicia da onde, professora? É da sinapse? Não, a sinapse é uma transmissão, né? Não é.
da bainha de mielina. Vale lembrar que a bainha de mielina faz parte do axônio. Certo. Alternativa C, dendritos. Alternativa D, axônio. Alternativa E, terminal do axônio, que é essa porção aqui final. Então, a alternativa correta, visto aqui que através dessa minha ilustre imagem aí do neurônio, a gente já consegue captar, né, o que ele está pedindo. A resposta correta é a alternativa C. Então, a transmissão desse impulso nervoso se inicia nos dendritos, que é essa formação aqui, ó. Perfeito. Que lembra, gente, a raiz de uma árvore, assim, propriamente falando. Então, o impulso nervoso, ele chega aqui, a receptora. Ela recebe o impulso nervoso e vai transmitir ele para o restante do filamento do neurônio. Questão de número 2? Isso aí, vamos então para a questão de número 2. Quando se estuda o tecido nervoso, é frequente que se mencione o nódulo de Ranvier. Não, a gente não citou isso aí. Claro que citou, né? Que vem a ser o quê, galera? Letra A, região entre os dendritos e o axônio? Região constituída. Vamos pensar em um nódulo de Ranvier. Onde é que o nódulo de Ranvier fica, professora? É só a gente lembrar, né? Onde é que fica esse nódulo de Ranvier? Fica no axônio, não é? Então, vamos lá, gente. Região constituída por células do sistema nervoso periférico. Alternativa C. Célula que circunda o axônio Célula que circunda o axônio de determinados neurônios. Alternativa D, região do neurônio que impede a condução do impulso nervoso. E alternativa E, região não mielinizada do axônio. Vou voltar aqui para a questão 1, porque a minha questão 1, ela tem um axônio aqui, ó. Tá bom? Então, se a gente for analisar, vou colocar de roxo. O axônio, ele tem como se fosse ele tem essas bainhas de mielina, que a professora acabou de colocar em lilás. E entre esses, como é que eu vou dizer, essas extremidades de uma bainha com a outra, nós temos o que a gente chama de nódulo de Ranvier. Então, o impulso nervoso, ele pula, ele dá uns saltinhos. Então, a melhor resposta que menciona aonde acontece esse nódulo de Ranvier é a alternativa E, região não mielinizada do axônio. É onde não tem a bainha. É onde não tem. Lembra que isso aqui, ó, é a bainha de mielina. Mas essa região aqui, entre cada bainha, é uma parte que não encosta, é como se ela não encostasse. Embora no meu desenho não está bem claro aí. Mas é como se ela não encostasse, por isso forma esses nodos ou nódulos de Ranvier. Então, a resposta correta, região não mielinizada do axônio. A gente pode até mostrar melhor nessa imagem aqui, ó, da própria aula, onde eu posso mostrar aqui para vocês. Aí. Que a gente consegue. Onde eu fiz aqui esses pontinhos, vou até destacar aqui, vou de novo aqui no azul, professora. Que esse aqui, ó, esses pontos aqui, esses nódulos aqui que não se encontram da bainha de mielina, é o que a gente chama de nódulo de Ranvier. Onde está essa ponto azul que parece uma cápsulazinha, é a bainha. É. Então, entre cada espaço desse, que não eles não se tá encostam, presente, a bainha, tá, pessoal? é o nódulo. Justamente. Dando prosseguimento aqui, vamos agora para a questão 3, para a gente não perder tempo, né, professora? Senão, se a gente continuar, a gente vai até o final do dia com ela. Vamos embora. O tecido nervoso é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Sem ele, não seríamos capazes de responder aos estímulos do meio, raciocinar e nem mesmo de nos locomover. A respeito desse tecido, marca a alternativa correta. Alternativa A. O tecido ele é encontrado nos órgãos do sistema nervoso periférico, como o cérebro e a medula espinhal. Alternativa B de bola. O tecido nervoso ele é formado exclusivamente por neurônios, células responsáveis por transmitir os impulsos nervosos. Alternativa C. O dendrito
é a extremidade terminal do axônio. Essa daí, rapidinho, vocês já... Tá faltando o resto Essa aí vocês já conseguem até já desmarcar ela. Alternativa D. O tecido recebe informação do meio externo e interno, processando-as e enviando aos órgãos e glândulas. Alternativa E. Astrócitos, microglia, mastócitos e leucócitos são células desse tecido. Eu acho que a alternativa C e a alternativa E a gente já consegue descartar ela não tá aí, né? de primeira. Nem leucócitos. De primeira. Astrócitos sim, micróglia sim. Mostra lá, professora, na aula os tipos de glia. Vamos lá, os células tipos da glia. das células da glia. Olha aqui, gente. Olha lá, ó. Essas são células da glia. Astrócitos sim, micróglia sim, ependimários sim, Schirvan, os oligodendrócitos, mas não tem. Volta lá agora. Pronto. Voltando aqui para a questão 3. Aí, os mastócitos e os leucócitos não estão presentes, são células de defesa, não Então estão a gente já presentes pode ainda. eliminar a alternativa E. Isso. A alternativa C, que vocês sabem que dendrito não é extremidade, né? não tem nada a ver com a extremidade terminal do axônio. A alternativa, tá bom? B. B de bola, o tecido nervoso Não é formado não é exclusivamente. exclusivo por neurônios, tá Tem bom? as células da glia. Justamente, tem sim neurônios, mas tem outros tipos também, que já vimos na nossa aula. E ficou entre a alternativa A e a alternativa D. E a resposta correta... Mas o tecido nervoso periférico não é formado pelo cérebro medula espinhal. Isso daí faz parte do tecido nervoso central. Justamente, que foi falado lá no início, na primeira Isso. lâmina. Só para enfatizar aqui, né, a resposta correta é a alternativa D de dado. Para a gente não Muito perder tanto bom, tempo, vamos aqui para a vambora. próxima questão. Quarta questão. Quarta. Quais são as três... Eita, mas tá muito boa. 3 partes básicas de um neurônio. A professora Laísa já respondeu isso quando ela desenhou ali, né? Porque quando você faz o desenho, você vai descrever cada uma. Então você tem o corpo celular, que é a parte onde fica o núcleo, as diversas organelas, como as mitocôndrias, e importantes para a energia e o funcionamento dessa célula. E aí nós temos o axônio. Dendritos. Dendritos seria o primeiro, tá? É. Seria os dendritos. É porque a ordem dos fatores não vai alterar. Mas nós vamos colocar na sequência. Dendritos são as várias pequenas ramificações que saem do corpo celular e vão funcionar como antenas para captar. Elas são as receptoras dos impulsos, tá? Aí vem o corpo celular, aquela parte interna, onde tem o núcleo, tá certo? E aí, por último, você tem o axônio, que é uma grande extensão do corpo celular, completa, prof. Isso aí. Então a Mas tem resposta... continuidade. Opa, sim. Eu já tô querendo passar para a próxima. A outros neurônios e as células, de novo, prof, de outros tecidos como os músculos, glândulas, tá? Aí então, sim. isso aí você vai ter que saber as porções básicas que compõem o neurônio e saber as suas funções, que foi bastante descrito e falado na nossa aula. Vamos para a última? Vamos para a nossa última questão de número 5. Mais uma vez, o que é isso aí? Neurônio. Olha aqui, gente, aqui tá bem bacana, né, professora, o nódulo, mostrando aqui, ó, o nódulo de Ranvier, muito melhor do que aquela minha imagem, então já fixem aí, gente, o nódulo de Ranvier, que fica no axônio, não, a parte não na parte não mielinizada, que quer dizer o quê? Que não é a parte onde tem a bainha de mielina. A Okay? figura a seguir representa um neurônio, uma célula típica do tecido nervoso. Os pontos de 1 a 6 indicam algumas dessas partes. Marca a alternativa que indica corretamente o nome de cada uma delas. Olha então lá. vamos lá, alternativa Número 1, eu posso dizer que isso aqui é o dendrito. O 2 é o que, gente? É o corpo celular. O 3 a gente pode dizer que é o núcleo. O 4 é a bainha de mielina. O 5, o nódulo de Ranvier. E o 6... Terminações. Terminação e terminal do axônio. Perfeito. Então, ali, a resposta correta aí é a alternativa D de dado. Galerinha, vamos encerrando aqui mais uma aula. A gente já tá com saudade, porque tá quase terminando biologia, professora. Tá, falta só mais uma. Ô, pai, mas ó, beijo no coração de vocês. Até Tchau. mais.